de renunciar ou perdoar? Tácito, quando a vítima ela pratica um ato incompatível com o processo. Por exemplo, a vítima se torna amiga íntima do criminoso. Ou então, a vítima se torna padrinho de casamento, o ofendido se torna padrinho de casamento, ou quem sabe até mesmo namorado, eles começam a namorar. Pois é, quem disse que namoro tem que começar bem? Pode começar numa pequena injúria, numa pequena difamação, quem sabe o casal ali vai se aproximando, vai se conhecendo melhor e acaba descobrindo que é alma gêmea. Nesse caso, meus amigos, haverá renúncia ou perdão do ofendido tácitos. Não é fácil? Vamos então, meus amigos, à última pergunta do bloco de hoje. Vamos à última pergunta desse tema tão interessante que é a ação penal privada. Vamos a ela? Pergunte ao professor. Professor Flávio, em quais ações penais é possível a renúncia? Pergunta interessante, não é? Em quais ações penais é possível a renúncia? Eu falei para vocês que tanto a renúncia quanto o perdão do ofendido são institutos criados para ação penal privada. Essa é a verdade. E quase sempre foi assim. Não obstante, a lei brasileira mudou ao longo de alguns anos, e aí, nesse caso, vieram as exceções. A primeira exceção, meus amigos, a primeira exceção está na Lei 9.099 de 95. A Lei dos Juizados Especiais Criminais. E o que diz a Lei 9.099 de 95? Ela diz o seguinte, que se o ofendido aceita a reparação do dano, veja só, se o ofendido aceita a reparação do dano, isso implica em duas consequências. Duas consequências. Quais são as duas consequências? Renúncia ao direito de queixa e também renúncia ao direito de representação. Novidade total, meus amigos, novidade total. A aceitação da reparação do dano, que nunca foi causa de extinção da punibilidade, agora pode ser. Nos crimes previstos lá na Lei 9.099 de 95, ou seja, nas infrações de menor potencial ofensivo, se a vítima aceita a reparação do dano, isso configura renúncia ao direito de queixa, se for ação penal privada, ou renúncia ao direito de representação, se for ação penal pública condicionada. É a primeira vez que aparece no Brasil a renúncia ao direito de representação. Então, para que a resposta seja completa, o perdão do ofendido só acontece na ação privada. E é só mesmo. Perdão do ofendido nunca vai acontecer na ação penal pública. Nunca, jamais, never. Agora, a renúncia tem exceção. A renúncia normalmente acontece na ação penal privada, mas na Lei 9.099, ela pode acontecer na ação penal pública condicionada à representação. Tudo bem, meus amigos? Essas, então, foram as perguntas que me foram encaminhadas pelos estudantes aí de todo o Brasil. Agora vamos para o terceiro e último bloco do nosso programa. Um bloco todo especial, um bloco no qual responderei a questões que já caíram no exame da OAB. Vamos juntos responder a essas questões? Vamos agora ao bloco intitulado O X da Questão. Muito bem, meus amigos, muito bem, minhas amigas. Chegamos então ao terceiro e último bloco do programa de hoje. O bloco intitulado O X da Questão. Vamos responder a várias perguntas que já caíram no exame da OAB. Claro, e perguntas que já caíram sobre o tema do dia de hoje, o tema do programa de hoje, que é ação penal privada. E assim como outros colegas perguntaram, você sabe, você também pode perguntar. Mande seu e-mail para o nosso programa. Nosso e-mail é provafinal@lfg.com.br. Vamos ver a primeira pergunta? Põe na tela a primeira pergunta do programa de hoje. A primeira pergunta diz: assinale a opção correta acerca da ação penal. E a letra A diz: em se tratando de crime de ação pública condicionada, exige-se rigor formal na representação do ofendido,
ou de seu representante legal? Ah, meus amigos, essa letra A está absolutamente errada. Está errada. Não se exige rigor formal na representação. Na verdade, a representação do ofendido, ela pode ser feita livremente, ela pode ser feita por escrito, ela pode ser feita oralmente. Não se exige rigor formal para a representação. Por isso, essa alternativa A está absolutamente errada. Vamos à alternativa B? Põe a alternativa B na tela para nós. Por gentileza, vamos ver a alternativa B. O perdão do ofendido, seja ele expresso ou tácito, pode ser causa de extinção da punibilidade nos crimes que se apuram por ação penal pública condicionada. Ah, meus amigos, eu disse há poucos instantes para vocês, essa letra B está absolutamente errada. Também está errada. Eu disse que o perdão do ofendido é uma causa de extinção da punibilidade específica da ação penal privada. A renúncia talvez. Tem uns casos que acontecem na ação pública condicionada, mas o perdão do ofendido não. Perdão do ofendido é uma causa de extinção da punibilidade que só acontece na ação penal privada. É aquela causa que acontece depois de oferecida a queixa, ocorre depois do processo. Portanto, a letra B também está errada. Vamos dar uma olhadinha na letra C? Põe na tela a letra C. Vamos ver a letra C. A letra C diz: a representação será retratável depois de oferecida a denúncia. Ah, meus amigos, essa letra C também está errada, incorreta. Na verdade, a representação do ofendido, ela é retratável, mas ela é retratável até o oferecimento da denúncia. Até o oferecimento da denúncia. Depois do oferecimento da denúncia, não mais. Depois é irretratável. Tudo bem? Portanto, meus amigos, letra A, B e C estavam erradas, né? Vamos ver a letra D de dado? Põe na tela a letra D de dado. A letra D de dado diz: nos crimes contra os costumes, uma vez atestada a pobreza da vítima pela autoridade policial ou por outros meios de prova, a ação penal passa a ser pública condicionada à representação, tendo o Ministério Público legitimidade para oferecer a denúncia. Meus amigos, essa letra D, quando o exame da OAB foi feito, apareceu como correta. Não obstante, muito cuidado, porque a lei mudou em agosto de 2009. E esses crimes de ação penal privada, que era realmente os crimes contra os costumes, houve uma alteração enorme na lei. Basicamente é o seguinte: até agosto de 2009, os crimes contra os costumes eram de ação privada, como regra. Não são mais. Agora os crimes contra os costumes são de ação pública condicionada à representação. Não importa se a vítima é rica, se a vítima é pobre, não importa. Os crimes contra os costumes são de ação pública condicionada à representação. E tem uma exceção. Se a vítima é menor de 18 anos ou é vulnerável, a ação penal é pública incondicionada. Deu para ver a diferença? Então hoje, os crimes contra os costumes, a regra é que os crimes são de ação pública condicionada à representação. Mas se a vítima é menor de 18 anos ou se é vulnerável, é pública incondicionada. Tranquilo, né? Valeu a pena para a gente conhecer a mudança da lei. Mas vamos para a segunda questão. Põe na tela para nós a segunda questão do programa de hoje. Põe na tela. E a segunda questão diz: com relação à prisão e à ação penal na Constituição, assinale a opção correta. A letra A diz: temos que marcar a correta. Em determinadas situações, poderá a lei vedar ao preso civil o direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Meus amigos, essa letra A está errada, incorreta. Como a Constituição permite agora que você não identifique ao preso quem é o responsável pela sua prisão? A Constituição permite que você não identifique o responsável pelo seu interrogatório? É claro que não. Toda pessoa que é presa tem o direito constitucional de que lhe seja identificado o autor da prisão e que lhe seja identificado quem fez o